Amados irmãos, vamos pensar um pouquinho hoje sobre Abraão, seus descendentes. Nós estávamos estudando sobre as dispensações e passamos um tempo. Temos outras atividades, não continuamos, mas hoje nós vamos dar sequência falando sobre a quarta dispensação. Dispensação da promessa ou patriarcal. Fala de três patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Diga comigo: Abraão, Isaac e Jacó. É um momento muito interessante na Bíblia, quando Deus escolhe um povo para ser o seu povo. Até ali o povo era um só. Em um determinado momento, depois da Torre de Babel, que os homens queriam ser semelhantes a Deus, Deus encontrou um homem chamado Abraão. E Deus o chamou para ser o seu representante na terra. E a partir do capítulo 12 de Êxodo, toda a história da Bíblia vai estar em função dos descendentes de Abraão. Todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, Jesus é um descendente de Abraão, os apóstolos quase todos eram descendentes de Abraão. A igreja primitiva começou com os descendentes de Abraão e se estendeu para os gentios. E este capítulo 12 começa um novo momento na história bíblica. Passaram milênios antes, daqui no capítulo 1 a 11, passaram milênios. Quase todos 2 milênios. Mas aqui vem Deus e faz uma promessa a Abraão. Então por isso que chama dispensação das promessas. Aqui, ó. Eu comecei a falar aqui dispensação da inocência, antes do pecado, tempo de Adão, antes de pecar, consciência com a queda, teve consciência do seu pecado, consciência dos seus erros, governo humano com o primeiro líder mundial, líder do mundo, que foi Nimrod, que o Senhor disse, passou a ser poderoso na terra. E esse líder levou o povo a se levantar contra Deus, construindo uma torre, e veio a Torre de Babel, início de todas as civilizações, porque Deus deu um castigo que foi bênção. Que as pessoas se espalharam pela face da terra e se estabeleceram todas as civilizações que tem hoje, começou ali. Ali era só um povo numa região, onde é aquela região que sempre está em guerra, a região do Oriente Médio, era o único lugar que era habitado até a Torre de Babel. A Torre de Babel foi feita no lugar onde foi Babilônia. Babel a palavra Babilônia se origina de Babel. Depois disso, Deus chamou Abraão. E aqui vemos Deus no capítulo 12, diz assim: ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Abraão já tinha 75 anos. Quem tem mais de 75 aqui? Quem tem mais de 75? Tem alguém? Mais de 75? Hein? Deus está falando ainda. Né? Deus está chamando gente com 75 anos acima. A porta de emprego espiritual está aberta para 75 anos acima. Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E ele obedeceu a Deus, saiu da sua terra. Lá no livro de Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. Só na voz de Deus. Quando Deus falar, não preocupe o que vai acontecer depois da chamada. Só siga a bússola do Espírito Santo. Só siga a voz de Deus. Quem está seguindo a voz de Deus aqui da glória, não importa o que vai acontecer amanhã, se eu estou seguindo a voz de Deus, tudo que acontecer é maravilhoso. E Abraão foi abençoado. E tem um texto aqui que é muito interessante. Deus disse: olha, Abraão, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. É por isso que eu tenho dito aqui: ore muito pelo Brasil, porque gente hoje do governo do Brasil, está amaldiçoando Israel em favor dos terroristas. O país está amaldiçoado. O país que sempre esteve abençoando Israel, com os Estados Unidos que sempre abençoou Israel,
está se unindo às nações do mundo que amaldiçoam Israel. As nações que são mais ateias, ou muçulmanas, ou comunistas, que estão amaldiçoando Israel. E Deus abençoou e disse: ó, quem abençoar você, Abraão, e sua descendência, eu abençoarei. Essa igreja está orando por Israel aqui. Ore por Israel, porque a bênção de Deus está sobre você. E Abraão saiu com essa bênção. Ele não tinha filho, mas ele tinha uma promessa. Você pensa: eu não tenho nada. Quem tem uma promessa aqui, dá glória a Deus, aleluia. Até a lição de semestre fala sobre a promessa. Abraão tinha um único tesouro de Abraão, era uma promessa que Deus fez. E ele saiu de Harã. Abraão fez uma viagem longa, já estava em Harã. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, depois foi para Harã, ele e sua família. E daí Deus mandou que ele fosse para uma terra que ele mostraria. E Abraão foi parar numa terra, foi até o Egito, depois ele foi para a terra que Deus mostrou para ele, que foi a terra de Canaã, onde o povo de Israel está hoje no mesmo lugar que Abraão ficou, que Isaac ficou, que Jacó ficou. Então ali tem uma história muito grande para o de Israel. Passou a existir em 1948, diz os historiadores modernos. Não é nada disso. Israel começou a acontecer aqui. Em Abraão, Gênesis 12, começa a nascer o povo de Israel. E veja que Deus fez a mesma promessa que Deus fez a Abraão. Ó. Ele disse para Abraão, aqui diante ele diz que olha as estrelas do céu, veja se pode contar. Aí você vai lá para Gênesis 26, e Abraão, Isaac, que é o filho de Abraão, Isaac, 26:2 diz assim: apareceu o Senhor e disse a Isaac: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, a ti e a tua semente. Darei todas as terras e confirmarei o julgamento que tenho jurado a Abraão teu pai. Diz, olha, eu falei com teu pai Abraão que daria essas terras para ele, e agora confirmo com você. O que eu prometi a Abraão, eu vou cumprir na tua vida. Então, que Deus prometeu lá no Velho Testamento, Deus está te abençoando hoje aqui, esta noite, amém? A palavra de Deus é atemporal, em todo tempo ela está valendo. Mas depois chegou Jacó, e Jacó era um jovem, bem atribulado, mas Deus tinha projeto na vida de Jacó. Jacó se encontrou com Deus, quando ele estava indo para Padã Arã, 28 de Gênesis, e ele viu uma escada, os anjos subindo, eis que o Senhor estava em cima daquela escada e disse: Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac, que era o pai de Abraão. Isaac era o pai de Jacó. Eram três: Abraão, Isaac e Jacó. Isaac era o pai de Jacó. E agora Deus disse: eu sou Abraão, Deus de Abraão teu pai, e de Jacó, teu pai também. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra. E mesmo que disse Abraão, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Jacó ainda não tinha passado pelo processo de conversão, mas tinha uma promessa. Ele começou o primeiro encontro de Deus com Jacó, no segundo encontro, aí ele mudou o nome para Israel. É que Deus está dizendo: olha, a nação de Israel nasceu oficialmente quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o nome da nação até hoje é Israel, que é o nome de Jacó. Às vezes as pessoas vão para outro país, e meu filho chama Israel. E a pessoa diz: mas Israel é uma nação. Como pode ser você o nome de uma nação? Não, Israel não é o nome de uma nação, é o nome de uma pessoa que se tornou o nome de uma nação. As pessoas não conseguem compreender porque Israel é um país, mas esse país tem um nome original de Jacó, que Deus transformou Jacó no Israel, quer dizer, aquele que luta e que vence. Então você vai observar nesses textos, eu lembrar alguns textos daqui da Bíblia, que Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa dispensação da promessa, vai
a partir da Torre de Babel, começa aqui. Em Abraão, Gênesis 12, vai até quando Deus chamou Moisés lá no Egito. Vai até Êxodo, no início de Êxodo, com essa dispensação, que é um tempo da promessa, quando Deus estabeleceu a sua nação. Veja bem, chamado de Abraão em Gênesis 12. Esse nome é Abraão. O nome de Abraão era Abrão. Abrão quer dizer pai elevado. E Abraão quer dizer pai de nações. Então Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Disse a Jacó, do Oriente ao Ocidente. Olha, interessante isso. Que tem judeu em todos os países do mundo. Tem judeus espalhados em todas as nações do mundo. Ele disse: olha, vocês estarão do Oriente ao Ocidente. Em toda a terra vocês terão judeus, e está cumprindo isso. Judeus estão em todas as nações do mundo. E eu não tenho um judeu, aquele lugar está abençoado. Todo judeu, todo dia é muito próspero. É um povo muito abençoado onde eles estiverem. Então, tem 229 vezes na Bíblia fala sobre Abraão. 57 vezes fala de Abraão. E 229 fala de Abraão, que é pai de nações. Então Abraão é pai de nações. Incrivelmente, Abraão é pai daquela nação do Oriente Médio. Quando Abraão, não seguindo a orientação de Deus, teve um filho chamado Ismael. Ismael também está ali no Oriente Médio, das nações que brigam com Israel. Com eles, então haveria uma guerra instalada ali a partir do nascimento dos dois. E os ismaelitas, descendentes de Abraão, confrontam com Abraão, são os árabes. Estão todos ali naquela região. Então Abraão saiu de Ur, foi para onde está o Iraque hoje, aquela região ali. Foi para Arã, que é a Turquia, e depois foi para Canaã, onde é hoje aquela região de Israel, onde está ali Israel, e está ali a faixa de Gaza, que também pertence a Israel, a Jordânia, que também pertence a Israel, que é as duas tribos e meio que ficou antes do Jordão, tudo aquilo ali é a nação de Israel. Deus deu a Abraão e disse: essa terra toda aqui será da tua herança. Então isso é uma promessa lá do passado, e Deus cumpre a sua promessa, aleluia. Porque ali os Israel chegaram, conquistaram a terra, livro de Josué, e retornaram vindo do Egito e lá assumiu aquela terra, começando por Jericó. Josué conquistou todas aquelas terras que estavam os cananitas e outros povos, cananeus e outros, e ele conquistou aquela terra, porque tudo a Bíblia vai se cumprindo para e passo. Tudo que Deus falou, Deus cumpre. Tudo que Deus falou, Deus cumpre. Se Deus falou, pode dar glória, vai acontecer, aleluia. Porque Deus é fiel, que Ele fala. Então nós vamos observando na Bíblia o seguinte: Gênesis 15, Deus fez um pacto com Abraão. E esse pacto com Abraão, a primeira aliança que Deus fez com o homem, uma aliança diretamente que Deus fez com o povo de Israel, foi com Abraão. Teve aliança com o povo de Israel, porque Deus fez a aliança com Noé, foi fazendo uma aliança, várias alianças. E essa aliança aqui é com o povo de Israel. Deus fez uma aliança lá em Gênesis 12, fala de uma aliança muito interessante. Que Deus mandou cortar o animal, colocou no meio e passou um fogo pelo meio, simbolizando Deus no meio dos dois pedaços de animais. Essa é uma forma de aliança antiga. Não tinha escritura, não tinha documento, eles faziam uma aliança. Vão fazer uma aliança, um negócio que vai ser uma aliança entre nós. Eles cortavam o animal, passavam no meio e diziam assim: seja feito com quem quebrar essa aliança, que foi feito com esse animal, ou seja, que morra. Quem quebrar essa aliança morria. Quando Jesus disse assim: olha, esse é o sangue da nova aliança, Jesus morreu no lugar de nós que quebramos a aliança, que devíamos morrer. Ele morreu trazendo para nós a aliança do Novo Testamento, do seu sangue. Quem toma a ceia aqui dá glória a Deus. Quem toma a ceia está todo dia participando dessa aliança nova do Senhor. Uma aliança de sangue. A aliança no Velho Testamento, toda era aliança de sangue. De sangue de cordeiros, de sangue de animais. E naquela aliança da cruz, foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado. Ali a aliança. Então Gênesis 15 é a primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Quando Deus fez passar no meio o fogo, lá você lembra de entender esse negócio lá. Em Gênesis 21 nasce Isaac. Ora, Isaac é uma coisa interessante em relação a isso. Deus disse: olha, quando Deus falou com ela, tu terás um filho.
Abraão disse, não, eu já tenho um herdeiro, que é o moço que trabalha na minha casa. E Deus disse, não estou falando disso. Você vai ter um filho. Ele disse, já estou idoso. Minha mulher já tem perto dos 100, tem 90 e eu estou beirando 100. Como é que vai ter? Ele disse, quando o Senhor fala, fique tranquilo, vai acontecer. Deus é fiel no que Ele promete. Abraão tentou se apressar e Deus não concordou. Disse, teu filho vai nascer. Quando ele está com 100 e a mulher com 90 anos, teve um filho. Ele chamou Isaac. E o que significa o nome Isaac? Riso. Por quê? Quando o anjo falou com Sara, queria ter um filho, ela sorriu, ela achou engraçado. Deve ser brincadeira isso. Então, o nome de Isaac significa riso, sorriso. Não estou rindo de tristeza, mas de alegria, mas a mulher estava sorrindo, talvez de dúvida. Mas Deus, quando Ele promete, Ele vai fazer. E Deus fez com que nascesse Isaac. E Isaac fazia parte desse tripé da promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Era uma dispensação de Deus organizando o seu povo para ser uma nação poderosa na terra. Lá no final, quando Jesus voltar, no milênio, Israel estará lá. Então Israel está em toda a Bíblia, está até no Apocalipse. Israel é o povo que Deus fez um pacto com a promessa. E o segundo povo da promessa é a igreja do Senhor Jesus. Quem faz parte da igreja aqui, de glória a Deus, você está dentro do pacto de Deus, da aliança. Jesus, esta é a nova aliança do meu sangue. Eu estou nessa aliança. Quem está nessa aliança da glória a Deus? É a aliança do sangue. Glória a Deus. Em Gênesis 22, então só citando os textos mais importantes relativos a essa história, Deus fez um desafio a Abraão, diz, Abraão, sacrifica o teu filho a mim. E Deus está mostrando como é, aquela história que Deus mostrou ali para mostrar como é um homem que confia totalmente no Senhor. Ele diz, Senhor, a única promessa que eu tenho, a única bênção que eu tenho do Senhor, meu filho não é o filho da promessa, mas ele não reclamou de nada. Fazer o que, Senhor? Vai lá, na Monte Moriá, sacrifica teu filho. E ele foi. Iria sacrificar, e me disse, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá cordeiro para si. E quando Isaac já estava amarrado para ser morto, ele disse, não é isso, Abraão. Só queria provar sua fé. O cordeiro está aí amarrado. Pode matar o cordeiro e fazer o sacrifício. Mas ali foi uma prova que Deus fez com Abraão. Qual a capacidade de Abraão de acreditar? Quem confia assim no Senhor de glória? Você diz assim, sacrificar meu filho? Não, claro, não precisa. Mas Deus testou ali, não é? Em Gênesis 25, Abraão morre com 175 anos. Deixou filhos e filhas. Mas Isaac estava em ação e Deus fez a mesma promessa a Isaac. Isaac também era casado com uma mulher estéril, como Abraão. E Deus abriu a mão de Rebeca. E Rebeca teve 2 filhos. Qual é o nome deles? Alô? Esaú e Jacó. 2 filhos nasceram do casamento de Isaac com a sua esposa Rebeca. Eles estavam dentro da promessa. Quem está dentro da promessa é maravilhoso. O projeto traçado por Deus para a minha vida e para a tua vida, existe um projeto. Então você desvia dele para aqui e para colar. Na minha vida tem um projeto de Deus. Quem tem um projeto de Deus na sua vida aqui, de glória a Deus, o propósito de Deus está lá. E Deus vai fazendo coisas. De repente, Rebeca tem 2 filhos. Um chamava-se Esaú e outro chamava-se Jacó. Só que Deus disse que o maior, o mais velho, serviria o mais novo, porque os 2 nasceram juntos, mas tinham que nascer primeiro. O primogênito que nasceu primeiro, Esaú. Mas Deus disse lá, o que nasce depois vai ser o primogênito, ele vai ser o escolhido. Não precisava Jacó fazer aquela jogada, nada de vender primogênito, nada daquilo. Só precisava ele acreditar que Deus ia solucionar o problema, mas Deus já tinha escolhido ele. E Jacó recebeu o nome enganador, porque ele saiu agarrado nos pés de Esaú, hein?
Nasceu apegado. Aí ele disse, esse aí vai ser valente, né? Ele botou o nome enganador. E ele tinha aquele nome, né? Quando ele ia, já vai enganador e tal, mas Deus tinha um plano. Mesmo que ele nasceu sobre uma determinada maldição, porque botaram o nome dele de maldição, mas quando Deus quer abençoar, não tem maldição certa. Deus vai abençoar. Deus abençoou Jacó, apesar de Jacó ter feito coisas que não lhe agradou, mas Deus tinha dito que ele seria o escolhido. Um dia, a mulher, você vê, os homens de Deus também cometem erros. E Jacó não foi Isaac que cometeu, mas Rebeca. Rebeca chamou Jacó para enganar Isaac. E fez aquele engano todo de tal. Isaac cedeu e abençoou Jacó. Quando Isaac abençoou Jacó se tornou primogênito. Esaú chegou, não tinha mais nada para ele. E aí começou aquela guerra e tal. E daquela guerra, Jacó saiu fugido. E aqui no capítulo 28, Deus se encontra com Jacó. E Deus fala com ele. E você vai ser, no capítulo 28, você vai ser, e te nascerá a nação de Israel. Aí Jacó vai para a terra de Padan-Aram, para a terra dos parentes. Passa lá um tempo, 20 anos. 20 anos depois, Deus disse, vai para a tua terra de volta. E ele vai. Mas quando ele volta, ele tinha uma inimizade com Esaú. E quando ele está voltando, aí chegou o pessoal e disse, Esaú veio com 400 homens. Ele pensou, morri. Dessa vez eu vou me acabar, porque 400 homens só tem minha família. Mas ele fez o quê? Ele sabia que tinha errado com o irmão. Aí ele começou a orar. Ele foi para o Val de Jaboque e lá começou a orar. E pedindo misericórdia a Deus, de repente aparece uma pessoa que desce do céu, um anjo, e fala com ele. Não estou lendo os textos todos por causa do nosso horário. Desceu o anjo do céu e fala com Jacó. E ali começa o anjo a falar com Jacó, e Jacó agarrou o anjo, olha, ele está todo desesperado, só saio daqui quando você me abençoar. E ele ficou ali naquela luta com o anjo, me abençoe pelo amor de Deus. Ele disse, não, eu tenho que ir embora, chegou a minha hora. Eu vim cumprir uma missão aqui, mas já terminou, já estou indo embora. Ele disse, não é assim não, só sai daqui quando abençoar. Deu claro que Deus se permitiu segurar para que ele pudesse ir embora. Deus estava testando ele, fortalecendo ele, e ele ali, esperando a noite toda. Quando foi no raiar do dia, o anjo disse, olha, eu vou te abençoar. Como é o teu nome? Ele disse, Jacó. Jacó é um confessante, eu sou enganador. Se a partir de hoje você não será mais Jacó. O velho homem morreu, agora você será Israel. O homem que luta e que vence, aleluia. Você lutou e venceu. Quem está lutando e vencendo aqui, dá glória a Deus. Nós somos o Israel de Deus da nova aliança. O Israel de Deus da nova aliança somos nós. E naquele momento nasce a nação de Israel, porque ele disse, qual é o teu nome? Agora é Israel. É assim que nasce o povo de Israel oficialmente. Esse povo que tem todas essas bênçãos aí, estão nessa relação de Deus e o seu povo. Então vem, e depois vem Esaú e se encontra com Jacó. Quando Esaú apareceu, Jacó dobrou os joelhos 7 vezes. Meu Deus, tem misericórdia, como chegou, vou morrer. Mas Deus já tinha abençoado. Aí quando ele chegou, abraçou Esaú e chorou. Os dois choraram e se perdoaram. E aí apresentaram as famílias um ao outro. Deus fez o milagre da reconciliação. Aleluia. Deus faz milagre. Quando Deus chamou você para abençoar, não se preocupe com as guerras. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Agora, antes de vencer, tem lutas, tem batalhas, tem lágrimas, mas tem vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esaú está voltando grande nação. Esaú também é uma nação do Oriente Médio. Mas Deus escolheu Jacó. Ele não escolhe os melhores, os maravilhosos, não é? Ele escolhe e você se quebranta diante dele. Ele escolhe e te ajuda a ser vencedor. Ele escolhe e te dá a oportunidade de você ser bênção. Ele escolheu você, se você está atribulado ainda, desatribula. Se Ele te escolheu, Ele vai te usar poderosamente ainda, se não está usando agora, aleluia.
se Ele te escolheu, dá glória ao nome dEle. Aí vem toda uma história interessante dos filhos de Jacó. Nasceu 12 filhos, um deles era José. E a bênção de Deus para a família de Jacó passou para esse moço que era o 11º filho de Jacó, chamado José, no capítulo 37. Aí José teve um sonho, e a nação de Israel precisava daquele sonho, daquele Deus, como Deus fez, diversas maneiras como Deus levou Esther para o palácio para salvar o seu povo. Deus também trouxe José num momento crítico. Ninguém sabia de nada. José só teve um sonho que via as 11 estrelas, a luz e o sol se dobrando diante dele. Ele não sabia o que era. As 11 estrelas eram seus irmãos, e a luz era a mãe e o sol o pai. Ele não sabia do que seria aquilo. E aquilo demorou tanto tempo que esse sonho se cumprir. E ele foi, os irmãos falaram: vem um sonhador. Pegaram, atribularam a vida, zombaram dele, colocaram ele na cisterna, e depois venderam para os midianitas. E ele vai, que luta, e ele vai lá, vendido como escravo. Lá ele é tentado, ele não cai na tentação. Lá ele é preso, por causa da tentação que ele não fez. Preso pelo crime que ele não cometeu. Ficou preso muitos anos. Porque entre chegar no Egito e ser governador do Egito, passaram pelo menos 13 anos, que ele chegou, tinha uns 16, 17 anos, tinha 30 anos. Passou uns 13 anos de sofrimento, mas ele não desistiu do seu sonho. Não desista, Deus está te abençoando. Vai demorar um pouco, demora, mas Deus cumpre a sua promessa. O que Deus prometeu a Abraão, queria abençoar toda a família da terra, não aconteceu no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo dos profetas, não aconteceu. A bênção que Deus estava falando era Jesus que ia nascer. Como é que Mateus começa a escrever no seu livro? Veja aqui. Quando Mateus começa, o primeiro versículo de Mateus, Deus disse que o escritor aqui diz assim, olha, livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, vai até filho de Abraão. Jesus, filho de quem? De Abraão. Então que Deus disse lá, ó, tua descendência abençoará todas as gerações. Aí diz no texto que ele era filho de Abraão. De que Jesus era filho? De Abraão. Aí está falando filho lá espiritualmente de Abraão. Porque ele foi filho, ele não tinha nenhum pai aqui na terra, mas ele era descendência de Abraão. Filho de Davi, quer dizer, filho de Davi por causa do reino, e filho de Abraão por causa da fé. Então, aqui está dizendo, logo começa a genealogia de Jesus falando sobre Abraão. Lá cumpre aquela palavra que você diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, o descendente de Abraão, Maria, descendente de Abraão, traz Jesus à terra. E Jesus abençoou. Crente de todas as nações da terra estão sendo abençoados. Tem crente aqui, lá na Coreia do Norte tem crente, morrendo, mas tem crente. No meio dos muçulmanos no Irã, no Iraque tem crente. Dá até a vida, mas tem um povo de Deus por toda parte da terra. É Deus cumprindo a sua palavra, a promessa que ele fez a Abraão. Os judeus estão por toda parte, mas tem crente em toda parte também. Glória ao nome de Jesus. Mas José foi para o Egito, e ali está se cumprindo essa promessa. Depois que José passa por todas essas lutas, José foi escolhido. Aí vem, José está preso, e o rei tem um sonho, 2 sonhos. E quando José está lá preso, muitos anos, aí alguém chegou, quem é José aqui? Aí ele disse, sou eu. Você está convidado para ir falar com o rei. Vista essa roupa aqui, tome banho, faça a barba, fica todo bonito, que hoje o rei quer falar com você. José sabia que era bênção, porque se fosse o rei, eu vou morrer hoje. Não, ele sabia, hoje é o dia da minha bênção. E ele foi. Hoje vai ser o dia da tua bênção, não é que tu é querido do Senhor. Ele foi. Quando chega lá, o rei sentou e disse, eu soube que você é bom de sonho. Eu disse, não é isso, é o meu Deus que me revela. Se Deus revelar, não é eu, mas é meu Deus. Então eu tive um sonho e ninguém interpretou aqui. Ele disse, olha, esses 2 sonhos significam o seguinte, você vai ter 7 anos de fome, 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. E agora eu vou te dar um conselho, arruma uma pessoa inteligente para reunir todo o mantimento do mundo nesses 7 anos, para alimentar o mundo depois dos outros 7 anos.
E ele olhou para José e disse assim: onde eu encontraria um homem mais sábio que você? Que você tem o Espírito dos deuses, ele não sabia de Deus, dos deuses. Você tem coisa diferente dos outros. Você é o homem indicado para este trabalho. Olha, o que veio com o escravo, sofreu, mas não, o segredo de José é que ele não pecou, não caiu na tentação de murmurar, nem de pecar com aquela mulher, nada, ele ficou lá. Naquele dia, José se tornou Zafenate Pené, governador de toda a terra do Egito. E José foi lá, 7 anos de bonança, ele comprou tudo, encheu 7 anos de bonança. E veio 7 anos de fome. Aí foi que ele casou e ele teve 2 filhos. Ele botou o nome de um Manassés, o nome de outro Efraim. E Manassés quer dizer esquecido do mal. Disse assim: Manassés é porque eu esqueci. Olha, veja bem, com um segredo para estar abençoado. Esqueci de todas as maldades que me fizeram. Quem já esqueceu das maldades que fizeram a você, que dá glória a Deus, esqueci das maldades que me fizeram. Ele teve o segundo filho, assim, esse aqui significa prosperidade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você está passando aflição? Deus vai te fazer prosperar na terra da aflição, aleluia. Mas ali, quando José começa a alimentar as nações com os mantimentos, José abriu os armazéns, né? Aparece os 10 irmãos de José, 10 irmãos de José apareceram. José olhou assim, parece que é eles, viu? Aquele ali, parece que é o Rubem, né? Aquele ali, foi dizendo, lembrando de tudo, eles não conheceram José. José estava morto, né? José estava acabado, ele já pensou que José estava morto. Tem alguém que pensou que você ia morrer, você está vivo. Quem está vivo aqui dá glória a Deus, não é? Está vivo dando glória a Deus. José estava lá. Ele não conhecia José, José conheceu. Aí José começou a travar. Deu ali, depois botou o caneco dele na cobra de cada um. Ele começou a chorar, agora vamos morrer, acabou. E voltou para dar o caneco. Aí José disse: eu quero meu irmão, o mais novo, quero ver o mais novo, Benjamim. Trouxeram Benjamim. E depois, sabe qual o propósito? Qual o propósito que José estava ali? José estava ali exatamente para salvar o povo dele, a família dele, da fome que estava na face da terra. Eles chegaram e se alimentaram, depois José levou eles para lá para o Egito. Deus colocou José para salvar o povo da promessa de uma catástrofe mundial. Então as coisas que Deus faz, nem sempre você entende. Porque eu estou passando essa luta, Deus tem um propósito. Deus me leva a um lugar, porque eu vim para esse lugar. Não tem nada aqui. Se não tem nada aqui, tem uma promessa, tem um propósito, tem um sonho de Deus na tua vida, tem algo que vai acontecer. Porque nós estamos querendo, pensando assim, sai da zona de conforto. E aí você diz: mas eu poderia estar em outro lugar melhor. O lugar melhor é o lugar da vontade de Deus, mesmo que seja difícil, trabalhoso, terrível. Mas esse é o lugar que eu deveria estar, e você também, nós deveremos estar. José estava ali. Ele começou a sentir agora, o sonho começou a cumprir. Quando se viu os irmãos dele, chegando certo momento, ele lembrou assim: e o sonho? O sonho que eu tive lá quando era garoto. Deus começa a cumprir agora. Olha, ele teve um sonho uns 15 anos atrás. Agora Deus está cumprindo o sonho. Você talvez tenha um sonho de 20 anos atrás. Deus pode cumprir teu sonho, aleluia. Você tem uma esperança de um milagre acontecer. O milagre pode acontecer a qualquer hora na tua vida, porque Deus cumpre a sua palavra. Então essa dispensação da promessa é a dispensação que Deus cumpre o que Ele promete. Deus prometeu coisas a Abraão que Ele deu imediatamente. Vai para uma terra, eu te mostrarei. Ele foi e chegou na terra que Deus mostrou que era Canaã. Mas as promessas, tinham promessas que era depois. Tu serás uma nação poderosa. Ele não viveu a nação, chegou com o neto dele, Jacó. Mas ele tinha promessa muito bendita a família da terra. Só lá adiante no Novo Testamento que começa a cumprir essa promessa. Todas as famílias da terra será bendito em ti, Abraão. Foi se cumprir depois que ele estava morto há muitos anos. Tem muita promessa que Deus fez na tua vida, que teu filho vai desfrutar dessa promessa, aleluia. Porque Deus não falha na sua promessa. A promessa é atemporal. Se Ele prometeu hoje, não vai te dar, pode dar até hoje mesmo, ou amanhã, pode demorar anos. O importante é ser fiel.
Quem é fiel vai ser abençoado com a promessa que Deus fez na nossa vida. Aleluia. José foi a resposta de Deus para Abraão. Deus protegeu Israel. É uma coisa muito interessante. Deus protegeu Israel durante todas essas gerações. No século passado, 6 milhões de judeus foram mortos pelo Hitler. Mas Israel não acabou. Israel está aí. Em 1942, Israel se tornou nação outra vez. Está escrito em Isaías, olha: poderá uma nação nascer num só dia? Nasceu em maio de 1948. Deus cumpre a sua palavra. Às vezes dói, às vezes demora, às vezes angustia, mas quem tem promessa, dá glória a Deus que vai acontecer em nossa vida. A promessa de Deus acontece. Eu preciso crer nisso. Quem precisa? Eu preciso crer. Diga assim: eu preciso crer. Fraco assim não, diga assim: eu preciso crer. Quem precisa crer, dá glória a Deus e creia que Deus promete e Deus cumpre o que Ele prometeu. Deus é fiel às suas promessas. E a Bíblia gira em torno dessa promessa que Deus fez a Abraão. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver como, comparando a promessa de Gálatas, livro de Hebreu, vai comparar as promessas que Deus fez ao que está acontecendo em Cristo Jesus. Cristo é a síntese das promessas de Deus no Velho Testamento. As promessas que Deus fez, a Moisés, aos profetas, que Deus levantaria um profeta, que Deus levantaria um Salvador, que Deus levantaria um Deus forte para a eternidade do príncipe da paz, que abençoaria todo mundo. Deus levantou seu próprio filho, que nasce em Belém e morre na cruz do Calvário. Mas nós estamos abençoados hoje pela promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Minha família está abençoada. Diga assim: minha família, minha família está abençoada. Dê glória a Deus. Se meu filho não é crente, vai ser. Minha família não é toda crente, vai ser. Deus cumpre a sua promessa na minha vida e na tua vida. Aleluia! Deus cumpre a promessa. E esse culto de hoje, leve para casa pensando assim: eu ainda tenho promessa de Deus. Aleluia! Você não é batizado com o Espírito Santo, tem promessa de Deus de receber. Está doente, tem promessa de Deus de ser curado. Está precisando, quer ser o pregador da palavra? Ainda tem promessa. Se eu não conseguir ainda, fique calmo, só ore e não peque, fique crente. Se você ficar crente, glorifica o Senhor, a promessa vai chegar na tua vida. Cada crente precisa entender isso, que a palavra de Deus se cumpre. Tem palavra de Deus que Deus falou um milênio atrás, vai se cumprir ainda. Deus falou lá em Isaías, Zacarias. As promessas do livro de Zacarias quase não aconteceu ainda. Vai acontecer ainda. Do livro de Zacarias vai acontecer ainda, lá depois do arrebatamento da igreja. Então tem promessas que já aconteceram. Tem promessas que estão acontecendo agora. E tem promessas que vão acontecer depois. Mas tudo que Deus disse nessa palavra vai cumprir. Tudo que está escrito nesse livro vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer. Então renova a sua fé esta noite. Abra o teu coração e diga assim: eu acredito. Tudo que o Senhor diz, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor promete, tudo que o Senhor estende a mão sobre a minha vida, eu sou abençoado. Aleluia. Deixa Deus renovar a tua fé esta noite. Se você vê esse culto com a fé devagar, dizendo: Senhor, eu esperei tanto, não aconteceu. Você está em casa, até deixou de vir para a igreja, está lá em sua casa e deixou de vir para a igreja, está assistindo agora pelo YouTube. Eu digo assim: olha, o Senhor vai cumprir a promessa. Corre para a casa de Deus, corre para a presença dEle, vem dobrar os joelhos aqui, ora na casa de Deus, derrama o coração diante de Deus. Ele vai cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Na minha vida Ele está cumprindo. Diga assim: na minha vida Ele está cumprindo. Está cumprindo sim, porque se estiver dando prazo de Deus, está cumprindo. Deus vai cumprir cada promessa na tua vida. E a promessa maior é um dia eu estar no céu com Jesus. Quem vai para lá dá glória a Deus. Esta promessa está de pé, porque em breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Vamos estar todos em pé.